Piada. Quer saber se você já está vendo evolução nesse time, nesses 3 jogos, se a tendência realmente é manter mesmo, se já está vendo, está sendo recompensado por essa insistência. Primeiro de tudo, a importância da vitória. Ganhar de 1-0 ou mais, é lógico que ganhando um pouco mais, ganhar um pouco mais seria mais tranquilizante para nós, depois da entrada do Wagner. Fiquei com a nítida impressão que aquela bola no Nenê foi pênalti. Vocês podem me dizer melhor? Foi mesmo? Foi? Achou também. Ali mudaria o jogo completamente, né? Então, eram 2-0 e as coisas tender-se-iam a melhorar. E o Atlético Goianiense, com 1-0, teve sempre a esperança de conseguir e depois foi para cima. A nossa equipe baixou as linhas muito mais do que eu pretendia, por isso a mudança, a colocação do Wagner e do próprio Thales, né? O Thales para manter o nível da equipe com o mesmo posicionamento que estava dando certo. E depois a tirada do Matheus, do Iago e a colocação do Wagner. O que eu queria exatamente era ganhar isso, porque quando o Matheus estava dentro, estava nítido para as pessoas que estavam fora que o Matheus não estava bem no jogo, mas o Matheus estava bem. A única coisa que estava vendo é que eles estavam com 2 volantes centralizados e ele estava com dificuldade de movimentação. O que eu pedi para o Wagner? Era que o Wagner centralizasse e buscasse as bolas na frente. Que foi o que aconteceu, e a equipe começou a render muito mais, e o Matheus, inclusive, do lado direito, rendeu muito mais que estava no meio. Então, isso foi o pretendido. A equipe realmente está de parabéns, todos os jogadores lutaram muito, calor. É lógico que quem está precisando cada vez mais do resultado, como a equipe nós todos também precisamos, né? Nós Vasco da Gama. Mas o Atlético Goianiense, pela colocação que estava, perdendo atrás, eles vão buscar forças lá no fundo, onde nós também tentamos buscar. E parabéns aos meus jogadores, parabéns ao nosso torcedor, parabéns a todas as pessoas que vieram fazer essa linda festa. 0-0, 2-0, 3-0 é vitória, 3 pontos, vamos embora. Vida que segue. Parabéns a todos. Milton, hoje logo ali no início da partida, a gente viu você falando bastante com os jogadores, cobrando muito. Parecia que o time estava muito esforçado em fazer logo o primeiro gol, né? Logo no início da partida. No início do jogo, assim, pressionando muito. Teve um lance do Iago com o Luiz Fabiano. Você chamou o Iago para dar uma orientação. Desculpa, pode continuar, desculpa, perdão. Não, só queria que você falasse um pouquinho, que pareceu que talvez hoje o time tenha entendido mais aquilo que você fala de quando está sem a bola, tentar pressionar e impedir o contra-ataque. Foi isso mesmo? Exatamente isso. O que nós treinamos muito? Essa equipe do Atlético Goianiense, e eu vou falar e vocês vão entender o que eu estou falando. A equipe do Atlético Goianiense defende muito na zona central. E o que eu pedia era bolas longas viradas de um lado e do outro, onde o Nenê estaria sozinho e o Iago estaria sozinho. E a linha baixa deles, a linha média, não muito baixa nem muito alta, essas bolas nas costas. Então, isso fizemos muitas vezes, logo aos 3 minutos, aos 6 minutos, salvo erro, o Nenê foi virado uma bola, o Nenê recebeu, fez o cruzamento, entraram 3 jogadores. Então, essa era a nossa proposta para o jogo de hoje. E sabíamos como eles iam jogar, sabíamos que eles tinham uma marcação. Eu disse, inclusive, na coletiva aqui para vocês, né? Acho que foi sexta-feira, né? Então, a equipe está de parabéns, que cada vez mais nós estamos mostrando para eles o que nós pretendemos. E os jogadores têm entendido. É difícil nós jogarmos quarta e domingo, temos 3 semanas que a gente vem aí só recuperando, como eu disse para vocês. Então, isso não é assim tão simples, sabe? E jogar num sol desse aí, quantos graus estava? 23. Só 23? Tá brincando, sério? Parecia mais, né? Então não estava assim tão quente. Vamos mudar o discurso. Não, realmente, mas estava bastante quente. Pareceu sim, eu acho que é. Não, mas não é o verãozão de 40, né? Mas, essencialmente, a equipe entendeu, a equipe fez o que eu pretendia, nós treinamos muito isso,
essa virada de jogo. Inclusive, você vê que o nosso torcedor viu que muitas vezes eles pediam essa bola. Ah, Nenê sozinho. Eu imaginava que era isso. Então, parabéns pelos meus jogadores, parabéns pela nossa direção, parabéns a todos. Principalmente o Capris, que a semana passada o Jean teve uma contusão muito séria e ficou com a perna muito inchada. E fizeram um tratamento intensivo. O Jean conseguiu jogar contra o Botafogo, conseguiu jogar hoje. Ficou sem treinar praticamente os dias, ficou alguns dias sem treinar e outros não. Então, eu queria parabenizar o Capris também por essa recuperação tão boa, tão rápida, e colocar um jogador com uma contusão tão grande. A perna dele estava inchada assim, ó, uma coisa impressionante. E fez os 2 jogos, ficou 3 treinos parados. Então, parabéns a todo mundo, principalmente aos nossos jogadores. Professor, boa tarde. É o Anderson, né? Isso. Olá, Anderson. Gostaria de perguntar, pela saída do Nenê, foi para uma questão tática, ou para ganhar força ali no lado esquerdo da parte de marcação, ou por questão pelo calor mesmo, que parecia ter muito mais de 23 graus? Os três. Se vocês notaram, o lado direito deles era o que apareceu muitas vezes ali. E o Nenê generosamente fez muito isso durante o jogo, defendeu. E quando eu senti que ele faltava 4 minutos ou 5, salvo erro, para acabar, 40 minutos, eu entendi que nós poderíamos colocar um jogador de velocidade, optaríamos por pôr o Paulinho, ou por pôr o próprio Paulo Vitor, ou por pôr o próprio André, que era um jogador de contenção também. E o que eu achei melhor? Como a equipe estava jogando relativamente bem da forma que o Nenê, nós tínhamos que colocar um jogador mais ou menos parecido como o Nenê. Então, coloquei o Escudeiro entrou muito bem, como o Wagner entrou muito bem, como o Thales entrou muito bem. Enfim, quase que vocês nem reconheciam o Thales, não? Então estamos todos de parabéns, inclusive os jogadores que entraram, né? Repito o que eu disse, o Wagner entrou muito bem, fez o que eu realmente queria, o que eu pretendia dele. E isso cada vez mais vai nos dando corpo, vamos recuperando os jogadores que estavam mais ou menos aí. Então, estamos nos reforçando dentro de casa. Nós não vamos para fora, então estamos nos reforçando aqui mesmo. Bom, Obrigado, antes da minha Anderson. pergunta, eu fiquei curiosa. Sabe quanto que o Thales emagreceu? 18 quilos. Quanto? Mas foi suficiente? Você gostou? Você aprovou? Foi o suficiente para que ele voltasse a ser opção. Porque vocês lembram desde o início, nós tínhamos programado que o Thales é um jogador com uma qualidade extraordinária. Pode deixar ela fazer outras, não tem problema não. Então respondo primeiro e depois você, né? Ele tem uma qualidade extraordinária, então nós optamos por fazer um trabalho especial para ele. Fizemos um trabalho especial liderado pelo Anderson Barros. Então ele fez a sua parte também, buscou, porque ele viu que não tinha hipótese, a única saída era aquela ali. Então eu tive uma conversa muito legal com ele e ele entendeu muito bem. Ele é um garoto extraordinário, espetacular, então mostrou que está aí, é opção novamente, entrou. Provavelmente, se ele continuar dessa forma, vamos ver, se continuar assim, tem grande chance de jogar muito mais. E agora o Luiz Fabiano está suspenso, né? Olha, pode ser uma boa possibilidade, né? Já viu? Meu amigo Wellington. Vamos lá? Rádio Itatiaia, um abraço para todos. Fazer ao vivo aqui uma pergunta, então, para o técnico Milton. Milton, com relação a esse efeito São Januário, a torcida está entrosada, está dando tudo certo e vamos seguir, é isso? Nossa torcida é extraordinária, eu só tenho que fazer vênia, bater palma, se pudesse bater palma com a mão, com o pé, batia também. Nosso torcedor extraordinário tem dado um show à parte, né? Nós não temos correspondido fora de casa, mas rapidamente a gente incorporando em casa, temos possibilidade de fazer coisas diferentes fora de casa também. Mas estamos falando de
de jogadores de futebol, não é uma máquina, não são máquinas. Então, o nosso torcedor tem mostrado o quanto eles são importantes para nós. Talvez eles não avaliem o quanto eles são importantes. Então, esses jogos em casa, uma temperatura, esse calor humano muito próximo, nosso torcedor muito apaixonado, e tem direito de tudo, tem direito de tudo. Nosso torcedor estão de parabéns, porque essa linda festa, eu acho que está cada vez mais bonito, essa sinergia, jogadores, diretores, de jogadores e torcedores. Talvez tenha que melhorar um pouquinho mais o outro lado, né? O lado da forma como eles abordam algumas coisas, mas eu acho que está inteiramente de parabéns. Eu tô cada vez mais achando a nossa torcida linda, apaixonada. Se eu pudesse ficar ali apertando a mão por um, agradecendo a vinda deles, o apoio que ele tem nos dado, e o torcedor tem direito a tudo. Milton, vou insistir na pergunta da qual você fugiu, que é quantos quilos o Tales perdeu? Ele estava com quantos 107. quilos? Hã? 107. Ele estava com quantos quilos, agora está com quantos? E Não qual... vou entrar nisso, né? Não vou entrar nisso. Eu não vou expor o menino. O menino tá. Interessa que ele conseguiu o objetivo. Isso é que é o. Nós temos que se debruçar em cima de soluções. Não, já passou, ele está bem agora, é em cima disso que nós vamos falar. Sobre a solução. Qual foi a solução encontrada? Por qual tratamento o Tales passou? Por quanto tempo? Ele segue nesse tratamento ou já acabou? Não foi nenhum tipo de tratamento especial com comprimidos, nada disso. O tratamento foi ficar no hotel, se alimentando rigorosamente bem, entendendo como se deve se alimentar e tendo regras. Por quanto tempo? Ele ficou sensivelmente 3 semanas e meia. Continua ou acabou? Não, ele não continua. Ele agora passou o processo para a casa dele, ou seja, foi feito um processo de entendimento, né, de mostrar para ele que ele teria que seguir algumas regras para poder manter o peso. Ele não pode, um jogador de futebol, ele não pode ter uma vida normal. Nós todos somos, eu fui, né? Mas a vida do atleta tem que ser diferente. Não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa, não pode. Tem muitas coisas que não pode, né? Agora, hoje eles estão de folga, mas amanhã também. Então teremos que ter um cuidado muito maior no processo de quando tem as folgas. Então nós fizemos mais o processo de dar a vara de pescar ao invés de dar o peixe, entende? Nós ensinamos o processo como ele é feito para depois ele entender e fazer o segmento com famílias e tudo mais. Aí foi um processo geral, então foi uma coisa muito bacana. Mas principalmente o único responsável por tudo chama-se Tales. Ele foi a única pessoa que, se ele não quisesse fazer, nada faria sentido. Então ele está de parabéns. E falar de peso, essas coisas, desculpa, não. Tá? Olá. Olá. Milton Martina. Olá, Martina. Correspondente alemã aqui no Rio. Como? Martina, eu sou correspondente alemã aqui no Rio. Ah, legal. Sempre venho porque o Vasco, por alguma razão, tem muita ligação com o treinador, o jogador que já passou por uma... Como é que é seu nome? Martina, né? Martina. Que Mas já... não é a Navratilova, né? Não, mas jogo tênis também. Ah, legal. Que passa por um clube lá na Alemanha, depois chega aqui em situações diferentes. Então, eu queria só saber como você vê esse desempenho do Breno, porque ele também já passou por uma fase assim, quando chegou no Brasil, se adaptou de novo, agora parece que ele está ganhando continuidade. Como você vê essa vida nova do Breno aqui no Vasco e o que ele pode contribuir ao seu time? Primeiramente, seja bem-vindo ao Brasil, né? E é sempre muito bom ter as pessoas do outro país vendo o nosso futebol, que o nosso futebol hoje é um mensageiro de coisas boas para o mundo. Então, esperamos que voltamos a ser respeitados mundialmente também. Em relação ao Breno, Martina, o Breno chegou aqui, como chegou no Brasil, com uma desconfiança grande para todos. Para mim não e para a nossa direção não, senão nós não teríamos contratado. E logo começou a jogar e começou a mostrar
o que tem feito. O que ele fez já pagou, já passou. Nós colocamos uma pedra em cima disso, nem falamos sobre isso, até porque ele é um exemplo positivo para todos. Porque ele aprendeu com tudo aquilo, diferente de muita gente que erra e continua errando as mesmas coisas, então não tem experiências. E o Breno, ele teve o erro, cometeu o erro, pagou pelo erro e aprendeu com o erro. Então ele é um homem experiente e tem testemunhos bonitos para falar. E eu estou muito feliz com o Breno. Pessoalmente, nisso que você está falando, ele como homem, ele como ser humano, ele como atleta profissional, tem dado mostra de ser um jogador extraordinário e ser um ser humano muito rico, porque ele passou por coisas difíceis e conseguiu superar. Pede para baixar um pouco, não estou conseguindo. E Martina, então, é um jogador de altíssimo nível e tem demonstrado, né? Tem demonstrado de altíssimo nível e, por acaso, hoje ele falou para mim que cansou um pouquinho, porque ele ficou um treino ou 2 essa semana sem fazer e cansou um pouquinho, mas o nível dele cada vez mais está nos dando segurança. A zaga inteira, o próprio Paulão, o Gilberto, o Henrique, para não individualizar, né? Estamos todos de parabéns, até porque não levamos gol hoje novamente. Então isso nos apesar de nós estarmos levando muitos gols, mas hoje não levamos e estamos agora, na próxima semana teremos uma semana de trabalho cheia, então poderemos corrigir algumas coisitas aqui e ali. Milton, passado 10 rodadas, Vasco 50% de aproveitamento, né? 5 vitórias, 5 derrotas. E teve 7 jogos no Rio de Janeiro, apesar de ter tido um no Newton Santos, mas foram 7 jogos. E você falasse o balanço, né, pelo planejamento que você fez, né, de fato, as 10 primeiras rodadas, 7 no Rio, se está de bom tamanho, se você esperava mais, que você falasse um balanço da campanha do Vasco até o momento, 10 rodadas, e com esse 50% de aproveitamento. Você vê, nós jogamos com equipes que estão lá em cima, né? Que com certeza outras equipes pegarão. Jogamos contra o Grêmio, jogamos contra o Fluminense, Palmeiras, e Chapecoense também, lá na casa deles, que é muito difícil, o próprio Botafogo, enfim. Nós tivemos Corinthians. Eu considero que nós estamos com 3 pontos a menos do que eu acharia, 3 ou 4 pontos a menos que eu acharia que nós estaríamos nesse momento. Temos que recuperá-los, porque eu acho que nós temos condições, penso que nós temos condições, todas as vezes que nós jogamos, o exagero de gols que temos levado, 6 gols de pênaltis, né? É um exagero para 10 rodadas, não fizemos nenhum de pênalti, e então a nossa equipe, tudo que ela desenvolve dentro de campo são gols de jogadas, são gols de construídos, são gols. Não tivemos nenhum pênalti, infelizmente. Quem sabe? Quiçá na frente. Mas eu acho que nós estaríamos, se nós tivéssemos mais 4 pontos, 3 ou 4 pontos era o ideal. A derrota que nós tivemos em casa contra o Corinthians, talvez. E contaríamos que talvez tivéssemos um empate lá contra a Chapecoense. Também era mais ou menos a conta que eu tinha. Tinha algumas expectativas em relação a outros jogos também, mas essencialmente, fazendo os números frios, respondendo a tua pergunta bem direta, é mais ou menos isso. Milton, nas últimas temporadas a bola parada tem sido muito utilizada pelo Vasco nos campeonatos, né? Até nos últimos anos pelo Nenê, que é muito bom nesse fundamento. Hoje ele fez mais um gol de falta. E a gente tem visto até algumas jogadas de bola parada ensaiadas nos últimos jogos do Vasco. O quanto nós fizemos. O quanto você valoriza esse quesito? Eu valorizo muito. Nós temos um excelente batedor de falta, que é o Nenê, como o Luiz Fabiano bate muito bem também, o Matheus bate muito bem também, o Douglas. E são jogadores que a gente treina muito. Nós temos muitas jogadinhas ensaiadas, que aqui e ali acontecem, mas sempre em jogos a gente tem tentado fazer.
Mas nesses últimos, como eu disse, nós estamos há 3 semanas sem poder treinar, só mais ou menos recuperar. É só lembrar no vídeo, olha, assim, assado, a gente faz assim, esse vem para aqui, esse vem para ali, a gente fala com os jogadores, eles sabem os sinais, eles sabem as jogadas. Então, é em cima disso, mas valorizo, é importante. Hoje o futebol ele é decidido muitas... O jogo de hoje foi decidido em bola parada, o único também até hoje, né? Não, fizemos 2 gols contra o Corinthians, não, 1 contra o Corinthians, bola parada. E eu tenho os scouts todos ali dentro, mas de cabeça assim não sei de qual. Mas valorizo sim, é muito importante bola parada. Nós temos jogadores altos, temos jogadores com... foi de escanteio também contra o Chapecoense. E, então, valorizo muito, mas o tempo é que faz a gente treinar. Existe sempre lembra que eu falei para vocês, que existe a construção, a assimilação e a execução. Esses três itens são muito importantes com o tempo, que se você consegue treinar muito. Nós estamos ainda na construção, estamos construindo para depois as coisas se encaminharem bem. Depois começa a entrar o automatismo, as jogadas automáticas, as jogadas padronizadas que nós temos, enfim. Tem tantas coisas que se pudéssemos treinar seria muito melhor. Boa tarde, Milton. Olá. O Luiz Fabiano tinha sido poupado o Luiz Fabiano tinha sido poupado das últimas viagens do Vasco, por questão de logística e tal. Não só isso. Ele tem uns probleminhas aqui e ali que precisa sempre ser, né? Então. Aí o próximo jogo do Vasco é contra o Curitiba fora e ele tomou o cartão amarelo na hora que ele foi substituído. Foi alguma coisa pensada? Não. Eu por acaso até só soube depois que eu vi, porque de uma hora eu estava falando com alguém sobre uma situação e eu nem tinha visto que ele tinha tomado o cartão amarelo, depois que me falaram. Mas foi por reclamação? Talvez por ele andar devagar, não? Mas não tem problema. Vamos embora, vida que segue. Naquele momento nós estávamos com... A opção foi essa, o cartão foi tomado, agora é pensar nas soluções, não nos problemas. Milton, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela vitória. Obrigado. Mas um jogo como esse, na verdade, acaba sendo uma pressão maior, né? Ainda que seja com um adversário que está na parte de baixo da tabela, mas é um jogo em casa. Vocês vinham de uma derrota, num clássico, mas uma derrota. Eu queria saber, eu tenho assim, muita curiosidade de saber como o técnico prepara a equipe numa situação semelhante a essa. A equipe é mais, vamos dizer, teoricamente mais fraca, mas existe a pressão de ganhar dentro de casa. Como é que você trabalha ao longo da semana para isso? Ao longo da semana não, ao longo dos dias, né? Semana... É simples. Seu nome é mesmo? Gilmar, Você ficou de combinar comigo qualquer coisa, não foi? Gilmar. O Gilmar, é simples. Primeiro de tudo, eu mostro para eles como foi o jogo do Botafogo. Né? Mostramos o jogo do Botafogo, como é que foi, como nós levamos os gols, e a partir do momento que você leva um gol aos 3 minutos, as coisas tendência e depois levamos o gol em cima do intervalo, e as coisas mudam. Ou seja, mostro para eles que nós fizemos coisas boas no jogo. Ao meu ver, diferente de algumas pessoas, eu vi a equipe comandar o jogo inteiro. A nossa equipe comandou, só não teve profundidade e não fizemos os gols. Eles foram 3 vezes ou 4 e fizeram 3 gols. Então eu mostro para eles, principalmente, como eles podem. E eles conseguem. Depois, tiro totalmente a pressão deles. Tiro a pressão, joguem tranquilos, joguem bem, a responsabilidade é minha, puxo a responsabilidade sempre para mim. Quando ganham, os jogadores é que ganham. Eles é que ganham, eles é que são os protagonistas. Isso mesmo. Quem vai para dentro de campo são eles é que jogam, eles é que fazem os gols, eles é que lutam, tudo. Perdeu, a responsabilidade é minha porque eu não consegui passar o que eles realmente necessitam. Essa é a minha forma de liderar. Houve um comentário de uma pessoa há dias que disse: Milton, a tua equipe levou 20 gols, você tem que mostrar pelo menos indignação. Mas eu falei assim, a minha indignação eu tenho que mostrar onde? Na coletiva? Vou expor meus jogadores? Isso não é a minha forma de liderar.
A minha forma de liderar é nas reuniões que nós temos. Lá eu aponto o que eu acho e o que eu mostro para eles. Aqui eu tenho que exaltar e vou exaltar sempre. Nunca vou pôr em xeque ninguém, nem meu clube, nem minha direção, nem meus jogadores, nada. Aqui é um lugar de nós falarmos sobre jogo, sobre tática, sobre opiniões. Esse é o lugar perfeito para nós falarmos sobre isso. Eu nunca vou expor ninguém em nada. Então, Gilmar, eu considero que nós estamos num plano de melhoras. Estamos num plano de crescimento e eu acredito que o futuro nós podemos buscar coisas boas. Tá bom? Tá excelente? Não, não está. Mas temos que melhorar. A vida da gente é uma melhoria constante, é o dia a dia, tem que ser melhor. Hoje nós fomos avaliados por vocês que estão aqui, fomos avaliados por outras pessoas que estão em casa, televisões de outros lados. Somos avaliados constantemente. Então a gente tem que treinar todos os dias para estar melhor. Como jogador, treinador, enfim, todos. Eu fugi um pouco da tua pergunta, né? Milton, mais uma pergunta. Esse jogo você colocou o Paulinho no banco. Não entendi. Você colocou o Paulinho no banco. Pô, eu queria pôr o Paulinho. Se o jogo tivesse mais fácil, eu ia pôr o Paulinho. Queria que você explicasse por que você colocou ele agora. Porque o Paulinho vem treinando bem, ele vem treinando conosco, vem treinando bem, é um menino com uma qualidade muito boa, como eu tenho colocado alguns meninos, como eu disse para vocês. Nosso planejamento de jovens jogadores é dar continuidade ao trabalho, fazer com que eles ganhem corpo. Nós estamos trabalhando, valorizam muito outros clubes aí fora que têm colocado, mas nós somos a quarta equipe do Brasil que joga com jogadores da base. Nós estamos jogando hoje, nós somos a quarta equipe. Vocês viram isso, esse estudo? Nós somos a quarta equipe que coloca mais jogadores da base. Então, o Paulinho, ele tem uma característica, ele é atrevido entre aspas, jogando. Ele é atrevido, ele é agudo, como é o Paulo Vitor. O Paulo Vitor para jogar com um segundo atacante, né? Não tanto de lado como o homem que eu pretendo, que é aquele que encorpe e sai em velocidade. E eu penso nele nessa posição, porque nós temos um campeonato muito longo. Então é em cima disso que eu estou pretendendo fazer com que ele ganhe corpo, ganhe experiência. Eu trouxe ele nesse jogo para ele estar ambientado mais. É um menino de seleção. Amanhã ele está indo para a seleção novamente, sub-17. Ele tem 16 anos. Então o processo dele é devagar. Nós temos aí o Matheus que tem 18, temos o Douglas que tem 18. Então são jovens jogadores que estão no processo de construção. O Henrique construído de casa, enfim. Temos outros jogadores, o Thales. Então, cada vez mais nós estamos buscando. E o Paulinho não é diferente desse, como tem o Robinho, como tem o Dudu, como tem os meninos todos que estão na base, nós estamos de olho, à espera do momento certo para colocar na equipe de cima, devagarinho, para ganhar experiência, sem pressão, entende? E se o jogo tivesse mais tranquilo, eu colocaria ele em campo. Mas, claro. Ele contra o Botafogo, qual foi o jogo? No Botafogo ele já não estava, no outro jogo lá atrás ele teve, está resolvendo uns problemas particulares. Está resolvendo uns problemas e ainda não sabemos. Vai lá, meu amigo. Professor, Diga, uma pergunta. A equipe do Vasco hoje concentrou muito pelo lado esquerdo, pela fato de ter o Nenê e tudo mais. O senhor pediu para o Douglas segurar um pouco mais na marcação, por ele ter muita qualidade, para não cair mais pelo lado direito? Não, porque a nossa forma de jogar é 4-2-3-1 com o Douglas saindo mais. E o jogo pedia que o Douglas mantivesse um pouco a contenção e sair na hora certa. Nós tínhamos o Iago que estava do lado direito, buscando o facão nas costas do adversário. Conseguiu fazer algumas vezes, outras menos. Depois, quando eles começaram a crescer no jogo, eu tive que mudar um pouco, aquilo que eu já falei anteriormente. Coloquei o Wagner centralizado, abri o Matheus, porque já não precisávamos mais de velocidade, nós tínhamos a contenção, ter a bola e tentar a penetração. Era essa a minha ideia. E acredito que fizemos isso muito bem. E quando a equipe
do lado esquerdo, porque a equipe deles do lado esquerdo, lateral direito, como eu disse, ia muito mais, o Eduardo. Então eles tinham ali um volume muito grande. E eu queria que jogássemos ali. A virada de jogo, a movimentação, a saída do Henrique, o aparecimento do Matheus muito mais ali. E conseguimos buscar muitos cruzamentos, até pela própria qualidade do Nenê. E depois, no segundo tempo, continuei a manter isso, botei o Wagner do lado esquerdo e o Escudeiro também, para manter a nossa posse de bola ali, proteger o nosso lado esquerdo e também mantendo a posse de bola e contenção. Milton, eu sei que você não gosta de falar sobre o próximo jogo, mas eu quero que você fale da importância de uma semana para se trabalhar para essa partida, porque contra o Avaí, o Vasco, digamos, sofreu no final do jogo, muita pressão, e hoje também teve muita, digamos que não estava com controle do jogo na mão. Você se dá isso pelo fato, mérito da equipe adversária, ou, digamos, o Vasco sentiu um certo cansaço, né, pela essa maratona de jogos, e aí projetando também, a partir do Curitiba, tendo uma semana para trabalhar, ponderando, né, essas duas situações? Eu respeito a sua opinião, mas não concordo. O controle do jogo nós tivemos sempre. Me diga lá uma chance de gol que eles tiveram sem ser aqueles laterais alçados na área. É porque nós baixamos as linhas, nós somos inteligentes, se eles estavam com volume alto, bolas longas, o atacante rápido, nós baixamos as nossas linhas, nós tivemos sempre o controle do jogo, inclusive contra o Avaí. Salvo erro, no último momento, eles tiveram uma escapada pelo lado direito e um chute que o Martim defendeu. Tirando isso, nós tivemos o controle sempre do jogo, nós tivemos, é lógico, a gente fica um pouco parecendo que sofrendo porque eles têm o controle da bola. Mas nós demos o controle da bola para eles, nós baixamos as linhas porque demos. E a gente jogou tranquilo, quando a gente pegava a gente saía. Tivemos as saídas boas com o Wagner pelo lado esquerdo, o Escudeiro no final, uma diagonal que ele fez, a própria bola do Wagner nas costas do lateral, que o Nenê entrou, que no meu ponto de vista é pênalti. Enfim, então tivemos outras coisas que nós demos o jogo para eles. Eles trocam a bola ali, mas vamos lá, vamos colocar chute a gol. Quanto eles deram? Quantas defesas o Martim fez? A não ser aquelas bolas laterais. Então, o controle do jogo teve sempre conosco. Não, aí é a questão mas de fato, o Vasco poderia ter um ímpeto maior ofensivo. Você acha que, claro, o desgaste. E foi aquilo que eu falei anteriormente. A colocação que o Atlético Goianiense está, eles vão buscar forças, e até eu fiz esse comentário, vão buscar forças além do além. E nós, como estávamos com o resultado na mão, nós tínhamos que usar a inteligência. Baixamos as linhas, o desgaste é iminente, porque nós tivemos que nos desgastar muito à procura do gol, e depois foi o inverso. Depois foi o inverso. Então nós jogamos com inteligência, já que a equipe não está fazendo ainda o que a gente pretende, então nós usamos a nossa inteligência. Respondido? Ok. E eu, gente? Bom domingo a todos, bom dia de praia para vocês, à tarde. Marca com ele e a gente combina, sim. Tá? Martina? Dankeschön. O Breno? Eu vou chamar ele aqui, esse Breno dali. Valeu, galera da Rádio Opinião. Agradeço aí a... Vou ver se ele está ali.